Deixe-me te perguntar, já viveu aquele momento em que percebeu que seu valor era maior que o turbilhão emocional em que estava mergulhado? Já teve a serenidade de partir? Não por mágoa, mas por clareza. A verdade é que quando uma mulher, enfim, percebe que te perdeu, o impacto é gelado, repentino e inegável. Mas aqui está o ponto crucial. É nesse exato instante que um homem realmente forte, um homem com domínio de si, se revela. Os antigos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, compreendiam que o verdadeiro poder reside na capacidade de manter o equilíbrio. O desapego emocional não é fraqueza, é força refinada. Quando ela percebe que você já não está emocionalmente disponível, que não precisa mais do afeto dela para se sentir inteiro, uma nova dinâmica se impõe. A batalha silenciosa começa e você já não joga no mesmo tabuleiro. Ela sente o abalo. Não é apenas a sua ausência física, é o vácuo deixado por alguém que caminhava com propósito. Você nunca implorou, nunca suplicou atenção. E ao se retirar, algo dentro dela se desorganiza. Porque as mulheres, conscientes disso ou não, buscam uma presença sólida, emocionalmente estável, alguém que se sustente em seus próprios pilares. Quando você para de se dobrar para agradar, quando sua energia se recolhe com dignidade, ela enfrenta uma verdade dura. Você não era tão substituível quanto talvez tenha imaginado. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daquele que te feriu. E é exatamente isso que você faz quando se afasta com compostura. Não por vingança, mas porque você reconhece o próprio valor. E como os estoicos, você aprende a não viver em reação ao outro. Você não é controlado, não é manipulável. Você é livre, e essa liberdade, essa autonomia emocional, ecoa dentro dela como um silêncio que incomoda. Ela sente sua ausência como quem ouve o vazio entre as notas de uma melodia. Algo que antes preenchia o espaço, agora não está mais ali. Esse é o primeiro impacto. O choque. Uma percepção visceral de que algo mudou. Ela começa a refletir, talvez tarde demais. Perguntas surgem. Por que não vi isso antes? Será que fui dura demais? O orgulho pode mascarar, mas por dentro, o arrependimento se instala. Ela se pega revivendo conversas, gestos, decisões. O passado volta como fragmentos insistentes. Marco Aurélio também escreveu: a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. E agora, os pensamentos dela estão saturados de dúvidas e lembranças. O jogo emocional se inverte e ela se dá conta disso. Veja, as mulheres não se arrependem apenas da perda, elas se inquietam com a ideia de terem desperdiçado algo raro. E mesmo a mais independente, a mais segura, em algum momento vai se perguntar: em que ponto exatamente eu o perdi? Isso não é fragilidade, é natureza, é biologia emocional. E quando o homem que ela teve ao lado se mostra inabalável em sua ausência, ela percebe que talvez nunca tenha entendido quem ele realmente era. Mas essa história não termina aí. Após o choque e a reflexão, vem a ânsia, o desejo instintivo de reconexão. E isso não é afeto puro. É pulsão, é a tentativa inconsciente de restaurar o que se foi. Ela se aproxima com mensagens casuais, perguntas indiretas, pequenos testes. Não se engane, não é saudade simples, é movimento tático. Quando ela sente que perdeu a influência, ela tenta reconquistar o campo. Mas você, agora, já não responde mais com o coração aberto. Você compreende que o seu valor não depende do retorno dela. E isso, guerreiro, te torna ainda mais magnético. Sua firmeza confunde, sua calma desconcerta, porque você não corre mais atrás, não aceita migalhas emocionais. E quanto mais você mantém sua dignidade, mais ela tenta te decifrar. O desejo dela se mistura ao medo.
o medo de que você tenha de fato ido embora para sempre. A tentação de se render a esse retorno emocional é grande, mas lembre-se, nem todo gesto de reconexão é amor. Às vezes, é apenas uma busca desesperada por controle. Epicteto nos ensinou: algumas coisas dependem de nós, outras não. E o seu valor, a sua paz, o seu centro, esses dependem exclusivamente de você. Quando você não responde ao chamado dela, está ensinando algo profundo, que sua dignidade não está à venda, que seu coração não é prêmio de consolação. Isso por si só é uma lição que ecoa fundo. E então, mesmo que ela não diga em voz alta, ela vai sentir. E sentirá todos os dias, através das memórias. Porque quando você se vai, não é só o corpo que parte, são os momentos, os silêncios, as conversas à meia-noite. As lembranças ganham vida própria. No início, vêm como lampejos, uma música, um cheiro, uma rua. Mas depois, elas se instalam como fantasmas gentis e persistentes. Não é apenas saudade, é a constatação de que algo valioso escorreu pelas mãos. Algo que ela não pode mais tocar. Ela pode tentar esquecer, reescrever a história, convencer-se de que está tudo bem. Mas a mente, essa mente que registra o que nos marcou, não colabora. E um homem como você, quando vivido de verdade, não é esquecível. Porque você não era conveniência, era presença. E isso, guerreiro, nenhuma mulher esquece. É nesse ponto que as lembranças se tornam um fardo mais pesado. Não são apenas memórias, são espelhos. Espelhos que a fazem encarar sua vulnerabilidade, a impermanência de tudo aquilo que ela um dia teve como certo. E é exatamente aí, guerreiro, que sua verdadeira força emerge. Enquanto ela se enreda nas sombras do que já foi, você aprendeu a usar o passado como lição, nunca como prisão. Você entendeu que o valor de um homem não está no que ele perdeu, mas em como ele se reconstrói e avança. Enquanto ela caminha em círculos emocionais, revisitando cenas antigas, você permanece presente, firme, focado no seu propósito. Ela está presa ao que poderia ter sido. Você está concentrado em quem está se tornando. E quando a realidade da perda finalmente assenta, há uma transição silenciosa, porém profunda em sua mente. O surgimento do temido e se. E se eu tivesse agido diferente? E se eu tivesse ouvido mais? E se minhas inseguranças não tivessem o afastado? Esse tipo de pensamento, à primeira vista, parece introspectivo. Mas não se engane, eles são armadilhas mentais, prisões que fazem a mente repetir o passado na ilusão de que ele pode ser reescrito. Como ensinou Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Esses, e se não são lições, são delírios. São construções frágeis da mente que a impedem de caminhar, de seguir em frente, de crescer de verdade. Muitos homens já caíram nessa mesma armadilha, vivendo nas ruínas do que poderia ter sido. Ela agora passa pela mesma provação. Mas você, guerreiro, aprendeu a lição. Não se rende a fantasias, não se perde em possibilidades mortas. Você está aqui, presente, com os olhos voltados para o que importa. Enquanto ela se afoga em hipóteses, você avança. Seus pés estão fincados na realidade. Seus valores são sua bússola. Isso é o estoicismo em ação. E então, chega a última fase, o reconhecimento da sua singularidade. Quando a poeira das emoções baixa e a névoa sentimental se desfaz, ela vê com clareza. Você não era apenas mais um. Sua presença, sua firmeza, sua estabilidade emocional, isso não se encontra em qualquer esquina. Você não é substituível. E essa constatação a atinge como um soco silencioso. A ausência de um homem comum passa despercebida, mas a ausência de um homem de alto valor, essa ecoa, porque você não era apenas um parceiro, você era uma presença rara,
inteligência emocional, propósito, domínio de si. Isso não se compra, não se improvisa. Quando ela percebe que isso foi perdido, não resta outra escolha a não ser aceitar. Ela deixou escapar algo que talvez nunca mais encontre. Mas isso, guerreiro, não é só sobre ela. É, sobretudo, sobre você. Você é único porque construiu essa singularidade, com disciplina, integridade e consciência. Você não reage aos caprichos de ninguém. Você vive conforme seu próprio código. Assim como Alexandre, o Grande, que foi admirado por sua clareza de propósito e poder interior, você também se recusa a viver abaixo do seu potencial. E se ela tentar retornar, entenda, seu valor não está em ser desejado, está em ser reconhecido, mas jamais cedido por carência. Você não é barganha, você é conquista. E uma vez que ela perceber isso, tudo muda. Lembre-se do conselho de Marco Aurélio. Não perca tempo com o que não pode controlar. Você não controla o arrependimento dela, nem suas realizações tardias. Mas controla sua postura, sua energia, sua jornada. E isso é o que realmente importa. Deixe-me te deixar com esta verdade, para que nunca mais a esqueça. Quando uma mulher percebe que te perdeu, o que ela realmente sente não é apenas a falta de alguém, é o impacto do homem que você se tornou. Um homem que não vive à mercê das emoções alheias. Um homem guiado por princípios, não por reações. Assim viviam os estoicos. Eles não pediam aprovação, não buscavam validação. Eles eram, e você também é. Por isso, você não precisa correr atrás, implorar, tentar convencer. Seu silêncio é resposta, sua paz é força, sua ausência é testemunho do seu valor. Ela sente isso. Sente porque agora sabe o que perdeu. Então, guerreiro, se você está pronto para viver com propósito, firmeza e consciência, escreva. Aí, desafio aceito. E que essa jornada de sabedoria e autodomínio siga adiante. Porque o mundo precisa de homens como você, inabaláveis, conscientes e livres.